Olá, mulher da rede! Como você está? Hoje, mais um vídeo, mais palavras do Senhor sobre as nossas vidas e como é maravilhoso contemplar e viver com um Deus de amor, um Deus que cuida de nós nos detalhes, um Deus que se preocupa conosco. Ele se preocupa com o que pensamos, ele se preocupa a quem nós temos dado ouvido nas nossas vidas. No caso, a palavra de hoje é quem, quem tem tido autoridade na sua vida? A voz do Senhor ou a voz do inimigo? Então vamos orar primeiro? Pai maravilhoso, obrigada por este momento em que estamos aqui juntas, ouvindo a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo venha fluir através da minha vida e alcançar os corações, e que cada coração que esteja ouvindo essa palavra, Pai, possa ser um coração de uma terra boa, de uma terra fértil, no qual as sementes da Tua palavra são lançadas e ali cria raízes profundas, brota, e isso é maravilhoso, viver isso é maravilhoso. Viver neste lugar, Pai, de aprender, de te obedecer, de te buscar, de ouvir a tua voz é maravilhoso. Então flua, Senhor, flua com essa palavra aos nossos corações, nos revelando verdades, nos trazendo luz à nossa mente e colocando e instituindo nas nossas mentes a autoridade que é o Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o tema é esse: qual voz tem sido a autoridade em sua vida? E como é importante nós entendermos o poder que há em dar autoridade a alguém para falar sobre as nossas vidas. E isso é tão forte, tão poderoso, que nós precisamos ter isso em mente e levarmos em conta, pensarmos realmente quem tem tido autoridade nos nossos pensamentos. E precisa ser o Senhor, precisa ser Deus. Jesus, ele nos ensina em muitas passagens a ouvir a voz de Deus, e a Bíblia nos ensina em muitas passagens como que é, o que acontece com a vida daqueles que dão autoridade às suas vidas ao inimigo. E isso é muito poderoso. E eu tô gaga. Isso é muito poderoso. Nós entendermos quem nós precisamos entronizar na nossa vida. Muitas vezes a gente pega e fala assim, mas não, Deus é o rei dos reis na minha vida. Mas muitas vezes você está dando espaço nos seus pensamentos para que o inimigo governe. E isso ira o coração de Deus. Claro, né? Nós vivemos na graça, no sentido de que o Senhor, ele o tempo todo, através da graça, nos mostra, nos dirige, nos, nos, nos cuida para que nós não sintamos a ira do Senhor sobre nós. Mas mais para frente nós vamos ver, sim, que no Novo Testamento teve pessoas que também viveram a ira do Senhor. Então, a importância de nós entendermos a palavra e vivermos a palavra de Deus para as nossas vidas. Em João 8,17, Jesus afirma o seguinte: aquele que pertence a Deus ouve o que é de Deus, ouve o que Deus diz. Então, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Contextualizando para vocês, nessa passagem de João 8:47, um pouco antes, esse está bem mais para o fim, um pouco antes, os fariseus estão lá, como eu já falei em vários vídeos, né? Enchendo os pacovais de Jesus, querendo pegar Jesus em qualquer detalhe. E Jesus simplesmente fala para eles que eles são filhos do diabo. Por isso que eles não escutam o que Jesus fala. Por isso que eles não entendem o que Jesus fala. E aqui diz simplesmente assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Então, ó, serve para nós o quê? Refletirmos. Bom, eu sei e eu sei. Você sabe, eu sou filha de Deus e somos. Através de Jesus, nós somos filhos de Deus.
Então, peraí, eu tenho ouvido o que Deus diz? Ou eu tenho dado espaço para o diabo? É sobre isso. É sobre nós refletirmos nessa verdade. E aqui, Jesus, ele enfatiza que ouvir a Deus, o obedecer a Deus, é sinal de que nós pertencemos a Ele, a Deus. E isso é sobre a nossa identidade, isso é sobre quem nós somos. O que que o inimigo tem lançado na sua mente? Porque eu não sei se é só comigo, mas o inimigo ele lança setas o tempo todo na nossa mente. Só que nós precisamos entender, nós precisamos discernir a voz de Deus e a voz do diabo. E assim que ele falar conosco, nós já rebatermos, em nome de Jesus, está repreendido, sai daqui, sai esses pensamentos que não provêm de Deus sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre a minha casa, sobre minha família, sobre o meu trabalho, sobre os meus filhos. É sobre nós discernirmos. A palavra de hoje é exatamente isso, sabe? Discirna. Peça para o Senhor discernimento de quem está tendo autoridade sobre a sua vida. Em Mateus 13, no versículo 9, diz assim: Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Ali o Senhor está falando, né? No 23, quer ver, peraí, eu acho que eu escrevi, deixa eu abrir a minha, porque eu escrevi, acho que no 9 é quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ver. Mateus 13, tá, João. Mateus 13. Peraí que eu chego em Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No 16. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aqui é a parábola do semeador. É sobre lançar a semente e em qual solo essa semente cairá. Qual é o solo que o nosso coração é? Um solo pedregoso, rochoso, cheio de espinhos, ou uma terra boa e fértil, no qual a palavra de Deus entra e faz efeito, surte efeito. No versículo 23 de Mateus 13, diz assim: Mas, vou ler aqui que é a mesma coisa que está lá. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Então, qual solo nós somos? Qual solo nosso coração é para receber a palavra de Deus? Então, olha só, quem tem ouvidos, depois leia o capítulo 13, do 1 ao 23, para vocês mergulharem na parábola do semeador, mas de tudo não é tão foco, por isso que eu não vou ler ele inteiro. Mas então vamos lá, no 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça Jesus falando a nós. No 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E no 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 70 e outro 30. E se você for, quando você for estudar, você vai ver os solos, é como as adversidades chegando, sabe? Pensamentos que querem te destruir, te derrubar. Esse é o papel do diabo. Esse é o papel do inimigo das nossas vidas: roubar, matar e destruir. Ele quer destruir sua fé, ele quer destruir a certeza de quem você é, ele quer destruir sua mente. O maior campo de batalha do inimigo é a mente. Por isso nós precisamos estar atentos. Quem tem autoridade sobre a nossa mente? Jesus ou o inimigo? Em João 10, 27, Jesus diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Isso é muito lindo. Sabe, muitas vezes a gente tem dúvidas. Tipo, será que o que eu estou ouvindo é o Senhor? Será que o Espírito Santo está falando comigo? Peraí, não podemos. Até quando nós vamos sem
de fato conhecermos a voz do nosso pastor, a voz do nosso Pai, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo em nós, Jesus falando conosco. Sabe, muitas vezes temos anos e anos de igreja e ainda não entendemos o que é a palavra, o que é a voz de Deus. De igreja, eu digo de convertido, né? Por isso que nós não podemos ser cristãos só de cultos de domingo ou só de cultos. Nós precisamos ser cristãos que realmente vivem um dia a dia com Jesus. Realmente vive uma busca, sabe? De se tornar discípulos de Jesus. É dessa forma que nós precisamos ser e estar neste lugar, para que nós possamos ouvir a voz dele e entender quando é ele falando conosco. Porque ele nos conhece, então ele fala conosco. Mas a qual voz nós temos dado autoridade na nossa mente? Eu vou bater muito na tecla hoje, porque eu quero muito que você reflita nisso. Reflita e que essa palavra esteja ressoando aos seus ouvidos no decorrer dessa semana, no decorrer do seu mês, no decorrer da sua vida. Que você possa, sim, declarar e ter uma mente blindada no Senhor, cativa no Senhor, para que o inimigo, quando ele jogar a flecha, bate no escudo e caia e saia, não penetre, sabe? E em Mateus, de novo em Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, entre parênteses, a minha Bíblia ela é amplificada, obedecendo a elas, está comparado ao homem prudente, que é, entre parênteses, sensato, prático, sábio, que edifica a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correm rios, assopram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou abrir também aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, tolo, que edificou sua casa sobre a areia. E desce a chuva, correm rios, assopram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. É tão poderoso isso. E eu falo, e eu repito, eu amo ser redundante quando o assunto é a palavra de Deus. Porque eu volto a dizer, precisa. Sabe, o óbvio ele precisa ser dito o tempo todo e na palavra de Deus não é diferente. O Senhor tem grandes coisas para nós quando nós passamos a ouvir a sua voz e quando nós, além de ouvirmos, nós obedecemos, praticamos tudo aquilo que ele nos ensina. Dessa forma, nós teremos uma vida no qual aponta para o Senhor e no qual ele coloca a sua vida em nós e faz com que nós vivamos toda a plenitude dele para nós. E isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, aquele homem, aquela mulher que escuta o que o Senhor está dizendo, atenta os ouvidos para a palavra e pratica, essa mulher constrói a sua casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Agora, aquela mulher que ouve, mas não vive diferença, ela é tola. A casa dela está sobre a areia. Quando os problemas vierem, quando as palavras do inimigo forem sopradas sobre elas, estas palavras governarão esta mulher. Só que nós não somos esta mulher. Nós somos as mulheres firmadas na rocha. Mulheres que ouvem e que praticam. Mulheres que entronizam o Senhor em suas vidas. Mulheres que autorizam a voz de Deus a regerem suas vidas e suas mentes. É sobre isso. É sobre isso. Isso é lindo. Isso é poderoso demais. E aonde estão os nossos pensamentos? Olha só. Tudo isso daqui, Jesus nos ensinando sobre ouvir a voz de Deus, sobre como são os homens que ouvem a voz de Deus. Aí, a pergunta para refletirmos: onde devem estar os nossos pensamentos? Então, reflita nisso. Onde estão os meus pensamentos? O que eu tenho ouvido? Quem eu tenho dado autoridade sobre a minha vida?
E aí, a questão toda é, onde devem estar nossos pensamentos? E como sempre, aqui contém ouro, nós já sabemos. Então tem mais ouro, né? Palavras que não sabemos. E quantas vezes esquecemos? Então olha só, em Filipenses 4:8 diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Entre parênteses, concentrai vossa mente. É sobre isso. O que o inimigo tem lançado sobre a sua mente é alguma dessas coisas? Não. É destruição, é medo, é pensamentos de opressão, pensamentos de desespero, pensamentos de fim, pensamentos de indignidade, pensamentos de frustração, pensamentos de nunca vou conseguir, pensamentos de meu casamento nunca vai ser restaurado, pensamentos de eu nunca vou ser feliz. Tantos pensamentos que não cabe em Filipenses 4:8. Não é, não é. Não é verdadeiro, não é honesto, não é justo, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não há virtude. Então, esses pensamentos não são pensamentos do Senhor para você. Não é a voz do Senhor para você. Mas a voz do Senhor é aquela que diz que bem-aventurado aqueles que confiam em mim, que colocam as suas forças em mim. É sobre isso, bem-aventurado aquele que descansa no Senhor. Bem-aventurado aquele que ouve a voz do Senhor e pratica. Ouve a palavra do Senhor, conhece a palavra do Senhor e pratica. Bem-aventurado aquele que corre com o joelho no chão para levar tudo que traz angústia, que vem antes dessa palavra. É Filipenses 4:6. 4:4 vai falando ali, vai nos dando instruções de como ter a paz que excede todo entendimento. E aí, pensai em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que há virtude. Então, presta atenção, mulher, presta atenção, para de dar palco para o diabo, para de dar lugar para o diabo, dê lugar para a palavra de Deus na sua vida. Sabe, olha só, eu fui pesquisar virtude. Vamos lá. Virtude é uma disposição firme e constante para praticar o bem, agindo com retidão moral e excelência. Então, ó, se há alguma virtude, sabe? Se há firmeza no bem, aquilo que você está pensando, sabe? Há firmeza no bem, há uma retidão moral, há excelência, nisso pensai. E para mim, eu resumo esse versículo em pensar em Jesus. Pensai em Deus, pensai na sua palavra, porque a sua palavra é verdadeira, a sua palavra é honesta, a sua palavra é justa, a sua palavra é pura, a sua palavra é amor, é amável, a sua palavra tem boa fama. Deus, ele é um Deus excelente, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, amoroso, cuidadoso. Toda virtude há nele, todo louvor há nele, nisso pensai. Então, e aí, o que estamos pensando? O que estamos pensando? Deus, nesse momento, nesse vídeo, Ele quer cuidar da sua mente. Ele quer cuidar dos seus pensamentos. Mas para Ele cuidar, você precisa se atentar. É sobre isso, ei. Opa, peraí. Entende? É se atentar. Tô aqui de boa, daqui a pouco vem um pensamento ruim. Um pensamento ruim, um pensamento que traz medo, opa, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu já lanço os meus pensamentos no que é bom, no que é verdadeiro. E eu vou o quê? Meditando na palavra de Deus para mim. Eu vou meditando nas promessas que o Senhor já fez para mim. Eu vou meditando no que Ele já fez para mim, por mim, sabe? Trazendo à memória aquilo que dá esperança. Eu vou exercitando o meu cérebro, a minha mente. Entende como é poderoso isso? E aí, vamos lá. Olha só o que diz.
em Efésios 4:17. Diz assim: e digo isto, eu vou pôr o óculos. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Então, aqui estava se falando para gentios, mas quando você, que não eram israelitas, que não eram de Israel, que não eram, né, os gentios, quando Jesus veio, ele veio para os dele, só que ele abriu para todos nós, somos gentios, até recebermos Jesus em nossa vida. Então, olha só. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Eu vou abrir, porque na minha tem um parênteses. Esse eu copiei da Bíblia Online, mas eu quero ler do meu. Então a gente espera um pouquinho que eu estou chegando em Efésios. Aqui, Efésios 4:17. Eu falei. Efésios 4:17. Aqui, ó. E digo isto e testifico no nome, assim aparece, tá? No nome do Senhor, como em sua presença, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade, que aqui explica na loucura, presunção, vacuidade e futilidade dos seus pensamentos. Entende? Ó, o que está falando sobre pensamento. Então, assim, não andai como os outros gentios na vaidade da sua mente, sabe? Ó, na vaidade dos seus pensamentos. Então, assim, não fique pensando em coisas fúteis, em coisas banais, em loucura. Entende? Coloque os seus pensamentos no Senhor. 18. Entenebrecidos do entendimento moral, né? Aqui tá entre parênteses. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Eles não têm a vida de Deus neles. Há a ignorância de conhecimento que há neles pela dureza do seu coração. Então, como há um coração duro, onde não penetra a palavra do Senhor, não penetra Jesus, eles têm esses pensamentos. Mas nós não temos pensamentos levados por homens, levados pelo inimigo. Nós temos os nossos pensamentos embasados em Jesus, os quais, havendo perdido todo o sentimento, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Pensar em tudo que é impuro. Entendeu? Quem não tem Jesus pensa em impurezas, coisas ruins. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Jesus não nos ensinou assim. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade, como está toda a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Então, assim, o velho homem não habita mais em nós. A mente antiga não pertence mais, não habita em nós. Olha só, nós temos uma mente restaurada em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, entre parênteses, descartar ou lançar fora o antigo e não renovado eu, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Repita comigo. Vos renoveis no espírito da vossa mente. Amém, Jesus. Entre parênteses na minha. Tendo uma nova atitude mental e espiritual. É tão poderoso, é tão forte isso, é tão forte. E isso é sobre a mente. Renove sua mente. Qual é o seu medo? O seu medo de uma enfermidade? Renove sua mente. Em Cristo foi levada toda a enfermidade, foi curado toda a enfermidade. O seu medo é que você não consegue dar passos para uma vida melhor. Em Cristo você tem a abundância em tudo. Em tudo. Ah, eu ouvi quando criança que eu era um fracassado, que eu não ia dar em nada. Ei, rejeite a voz
do passado. Rejeite a voz do inimigo sobre a sua vida. Quem fala sobre a sua vida, quem é a autoridade sobre a sua vida é o Senhor. O Senhor. Ó, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque nós estamos em Jesus. Eu estou falando agora, porque nós estamos em Jesus. Então, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva com verdade, resolva com clareza do Senhor. Não deis lugar ao diabo. Sabe quando há brigas e num relacionamento e ninguém toca no assunto, passa por cima e depois acabou ficando tudo bem? Isso não é do Senhor. Situações assim precisam ser resolvidas à luz da palavra, precisa ser resolvida com o Senhor no centro, no meio. Entende o poder que há nisso? Se nós vamos deixando para lá problemas, isso vai virando um lixão cheio de lixo, aquela podridão, cheira. É sobre isso quando nós não resolvemos com clareza, com verdade as coisas. E aí olha o que fala no 27. Não deis lugar ao diabo. Na minha tá, não deis nenhum lugar ao diabo, entre parênteses. Não ofereceis a ele nenhuma oportunidade. Aí ele vem. Nossa, sabe aquela palavra que Deus falou para você? Nunca vai se cumprir. E aí você fica, né? Eu acho que eu ouvi errado. Não, eu acho que nada a ver. Porque na minha vida nunca aconteceu algo assim. Nunca. Você está dando lugar, você está ainda batendo papo com ele. Não pode, não pode, não pode, não pode. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que dividir com os que tiverem necessidade. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Sabe aquele lance de, eu sou burra. Ai, nossa, eu nunca vou dar certo. Ai, nossa, você é uma burra. Quando você profere isso a outras pessoas, quando você fala sobre o seu marido, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Gente, não deis lugar ao diabo. Quando você fala, já falei em uma palavra aqui que eu acredito que já tem até subido aqui no YouTube, mas no Insta, certeza que tá lá. Quando você fala do seu marido para pessoas em mesas, seja para homem, seja para mulher, que não carreguem Jesus para te aconselhar, mas você fala assim, querendo desabafar, você está dando lugar ao diabo. O diabo vai entrar e vai piorar a situação, porque vai vir é verdade, será que ele não está aí fazendo isso? Será que, sabe, você vai dando lugar ao diabo. Coloque a sua mente firmada e fixa em Jesus, em tudo que é bom, em tudo que é verdadeiro. Quem está dirigindo os seus pensamentos, quem está dirigindo a sua vida, quem está tendo autoridade sobre a sua vida? Quem? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. O que você tem falado, o que você tem vivido, o que você tem pensado, está entristecendo o Espírito Santo ou está alegrando o Espírito Santo? Toda amargura, ira, blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Através de Cristo nós fomos perdoados. Através de Jesus nós não temos dívidas com o Senhor. Então, o que tem habitado na sua mente?
O que tem governado a sua vida? A liberdade que Jesus pagou por você ou as condenações que o diabo lança sobre a sua vida? E nós vemos tantas pessoas na Bíblia, eu peguei só algumas, não vou ler, só vou citar. Eu peguei só algumas, tantas pessoas na Bíblia que deram lugar ao diabo e foi assim, catastrófico. Foi tão catastrófico que algumas dessas pessoas a gente vive até hoje, a consequência daquilo. E em 1 Crônicas, no capítulo 21, do 1 ao 17, a gente vê que, no primeiro versículo, a gente vê Davi dando ouvido a Satanás. E a ira de Deus vem sobre Davi e sobre o povo. Em Gênesis 3, a gente vê Eva dando lugar ao diabo e conversando demais com ele, o que faz o homem cair, a queda do homem, o pecado ser instalado no homem. Assim, algo que devastou, né? o depois. Mas o Senhor sempre na sua infinita... Eu estou me coçando, porque acho que eu estou com cabelo. O Senhor, na sua infinita bondade e amor, sempre teve o plano perfeito, que foi Jesus. Mas olha só, ela deu lugar ao diabo, ela conversou demais com o diabo. Ela tinha que entender que aquela voz, quando começou a confrontar o que Deus disse, aquela voz não vinha de Deus. Não vinha de Deus. Em Atos 5, do versículo 3 ao 10, foi o que eu falei, ó, na época da graça, a ira do Senhor veio sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles dão lugar ao diabo porque eles querem estar bem visto pelos homens. Sabe, o temor de Deus ali acabou e eles queriam o quê? Eles temiam os homens no sentido de que eu preciso falar isso, eu preciso fazer isso para que eu seja visto e valorizado. E a ira de Deus caiu assombrosamente sobre eles. Eles morreram na hora. Na hora, eles enganaram Pedro ali. 1 Samuel, no capítulo 15 e 16, Saul, ele perde o temor a Deus e se importa com os homens. E a unção que Deus deu a ele, Deus tira dele e ele é atormentado. Então vamos lá, ele deu lugar ao diabo, à vaidade, ao orgulho, ao querer agradar aos homens e desagradar a Deus. Desta forma, ele deu lugar ao diabo. E ele, a ira do Senhor veio sobre ele. Em Gênesis 16 e 18, Sara dá lugar ao diabo. E a gente vê o povo do qual Agar, na linhagem ali de Ismael, o que a gente vê até hoje. São esses povos que se viram contra Israel. E Sara dá lugar ao diabo quando a dúvida e a insegurança, o medo, a incerteza de que ela teria um filho com a idade dela. Então ela deu lugar ao diabo. E nisso ela deu Agar a Abraão para que Agar desse um filho. E Deus não falou em momento nenhum que era para ela fazer isso. Mas ela não se apegou àquela promessa. Ela não se apegou à voz de Deus. Porque se eu sou a mulher de Abraão, ela tinha que pensar, eu sou a mulher de Abraão. Então, se Deus prometeu um filho a Abraão, esse filho virá de mim, não da minha serva. E, infelizmente, ela deu lugar ao diabo. E eu vou ler o que eu escrevi, quando Deus tem uma palavra sobre as nossas vidas, o diabo vai fazer de tudo para ganhar território. De tudo. Porque uma palavra de Deus lançada sobre a nossa vida tem muito poder. Muito poder. Então ele quer ganhar território para falar na sua mente tantas mentiras para destruir a sua fé em Deus, para destruir os propósitos de Deus na sua vida. E se você der lugar a isso, se você der lugar a essas mentiras, a essas inseguranças, a esses enganos, você está minimizando Deus na sua vida. E você está autorizando a voz do diabo sobre a sua vida. Mas eu tô aqui hoje para te dizer, analise, sabe, reflita quem tem sido a autoridade na sua vida. Quem tem determinado aí nos seus pensamentos sobre a sua vida.
E só que precisamos entender que Deus é infinitamente maior. E se Ele deu uma palavra, nós não temos que temer, nós não temos que nos apegar no passado, nós não temos que nos apegar na nossa origem, na nossa linhagem, nós precisamos apenas crer que a palavra de Deus é poderosa o bastante para se cumprir sem quem somos, sem nosso passado, sem as nossas crenças, mas nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos entrar nesse lugar de dar autoridade a Deus sobre as nossas vidas, para que a promessa, para que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas. Nós precisamos, não é sobre nós, é sobre quem Ele é em nós. E para Ele ser em nós, como nós lemos em Efésios, nós precisamos renovar a nossa mente no Senhor. E é tão poderoso, tão lindo, tão lindo. E normalmente a palavra do Senhor... Peraí, deixa eu dar um play aqui para subir, porque o celular fica bem no meio aqui. E normalmente, a palavra que o Senhor disse a você que irá fazer, parece não ter como. Mas quando o como é com o Deus que realiza o impossível aos olhos humanos, está tudo certo. Então vamos explicar isso aqui, né? Foi mais ou menos o que eu acabei de falar. O Senhor nos dá uma palavra. E a maioria das vezes a palavra que Deus fala sobre as nossas vidas não condiz conosco. Não condiz com a pessoa que somos sem Ele, obviamente. Mas aí é sobre isso. Porque normalmente a gente olha e fala, meu Deus, tipo, possível. E aí ele fala, aí, agora sim. Ela entendeu, reconheceu que é impossível, mas renove a mente em mim. Não há incredulidade, não ao medo, não ao desespero, não à intimidação, mas renove a sua mente em mim, porque aí eu faço. E aí você verá eu agindo. E outras pessoas também me verão agindo. É muito poderoso. É muito poderoso. Renove a sua mente no Senhor. Gente, isso é para mim constantemente. Renove sua mente. Não é mais tempo de insegurança, não é mais tempo de medo. Renove sua mente. Renove a sua mente. Você só precisa fazer o que está em Efésios 4:23. Vos renoveis no espírito da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual. Então, renove a sua mente. A gente só precisa renovar a nossa mente para que o Senhor faça tudo que Ele falou. Tudo. E como eu renovo a minha mente? Vocês viram, uma aulinha, né? Glória a Deus por isso. É o Senhor nos ensinando, fazendo o que está em Filipenses 4:8. A gente renova a mente fazendo o que está em Filipenses 4:8, pensando em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Concentrai vossa mente nisso. Você não renova sua mente vendo só desgraça na internet, em noticiários. Você não renova sua mente colocando a sua visão em governo. Você não renova sua mente pensando no passado, naquilo que te aconteceu. Você não renova sua mente vendo tudo de ruim que está acontecendo com as pessoas que não têm Jesus. Você renova a sua mente pensando em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que há virtude, que há louvor. Nisso pensai. Você renova a sua mente praticando o pensamento que nos ensina em Filipenses 4:8. Você renova a sua mente pensando no que você tem que pensar, que é a palavra de Deus. E para finalizar, quando damos ouvidos ao inimigo, vivemos longe, fora da vontade de Deus. Quando autorizamos a voz do inimigo sobre as nossas vidas, nós não vivemos o que Deus tem para nós. O inimigo, ele quer destruir a nossa mente da verdade que Deus nos diz,
da verdade que Deus é em nós, da verdade que através de Jesus nós fomos, nossa identidade é restaurada, renovada no Pai. E o inimigo quer destruir a sua mente para que você não viva a sua real identidade. Ele não tem autoridade sobre a sua vida. Pare de dar espaço ao diabo na sua mente. Pare de dar espaço ao diabo na sua mente. Rejeite, repreenda em nome de Jesus pensamentos contrários dos pensamentos que Deus tem para você. Se não é bom, se não é honesto, se não é de boa fama, se não é puro, se não é justo, se não há louvor, se não há virtude, não é pensamento de Deus sobre você. Se aprofunde em quem Deus é. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você saberá quem você é nele e quem ele é, quem ele te fez para ser, quem ele sonhou para viver os planos dele. Não dê lugar ao diabo. Em nome de Jesus. Pai maravilhoso, como nós te amamos, Jesus. Obrigada, obrigada pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada, pois a tua palavra é vida para nós, a tua palavra é um manual de vida. Nós te agradecemos porque está tudo aqui. Senhor, coloque em nós o querer e o efetuar, em te buscar, em estudar, em nos aprofundarmos na tua palavra, em irmos às águas mais profundas contigo, para que a tua palavra, para que a tua verdade, para que a tua vontade seja cada dia mais revelada aos nossos corações, à nossa mente, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Para que nós possamos viver a plenitude que é vivermos em Ti. Nós te louvamos por isso, Pai, que a nossa mente esteja cativa em Ti, esteja presa, segura em Ti, para que nenhum pensamento do diabo venha penetrar, que nós possamos estar decididas, mulheres posicionadas a não dar lugar ao diabo nas suas mentes, nas suas vidas, nos seus casamentos, nas suas famílias, mas sim pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é justo, em tudo que é amável, em tudo que tem boa fama, em todas as virtudes, em tudo, Senhor, que vem de Ti, nós possamos pensar, que nós possamos dia após dia, assim quando nós acordarmos, falarmos, Pai, que a minha mente seja renovada em Ti. Espírito Santo, renove a minha mente. Renove a minha mente, para que eu possa viver neste dia tudo o que o Senhor tem para mim. Me conduza a viver neste dia os caminhos que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mulher, eu amo a sua vida. Eu amo a sua vida, eu amo Jesus. Eu amo o que Ele tem para nós, a forma com que Ele nos ensina e a forma com que Ele nos ama. Por isso que na sua palavra tudo está revelado, tudo tá claro para nós através do Espírito Santo, para que nós vivamos essa vida que Ele tem para nós. Em nome de Jesus, que você viva isso. Beijo, amo você, amo a sua vida.